Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Enviado por Deus. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi ele a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. José era da onde, gente? E o nome da virgem era Maria. E qual era o nome do homem? E quem era da casa de Davi, José ou Maria? Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita, meu Deus, diga comigo, bendita. Diga, não disse maldita. Eu já estou aplicando, diga, não disse maldita. Bendita. Ele disse: bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Então lhe disse o anjo: Maria, não temas, achaste graça. Desgraça ou graça, gente? Desgraça ou graça? Graça. O que é graça? Diga favor. Isso. Favor imerecível, é uma bênção. Achaste graça diante de Deus. Conceberás. Na sua Bíblia também está assim? Conceberás. Alguém aqui tem alguma versão que esteja escrito assim: seria possível que você concebesse, por favor? Alguém tem alguma versão aqui que esteja escrito: você aceita dar a luz? Alguém tem? Não tem, porque não existe. Versículo 31, olha a palavra do anjo enviado por Deus: conceberás. Perguntou se ela queria? Perguntou se ela estava pronta? Conceberás. E darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Eita, é pouco glória para muito nome. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria, nós vamos fechar juntos aqui, preste atenção. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Eu sou a serva do Senhor. Vamos lá, eu vou te perguntar o que Maria disse e você vai dizer isso. O que Maria disse? De novo, o que Maria disse? Agora a minha pergunta é: você poderia dizer isso? Você é serva do Senhor? Aí ela conclui dizendo assim: cumpra-se, seja feito em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E você vai sentar dizendo: amém, eu sou serva do Senhor. Amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Maria tem mexido comigo. Na verdade, a história de Maria tem mexido comigo de uma maneira muito diferente nesses últimos dias. Eu conheço esse texto, já ministrei algumas vezes sobre ele, mas nos últimos dias ele tem se revelado de uma maneira diferente a mim. E não é que o texto está diferente,
provavelmente eu esteja diferente. E com isso estou tendo uma percepção diferente do texto que não tive em outro momento. E eu sinto de compartilhá-lo aqui, porque eu tenho certeza que não é uma exclusividade minha essa nova percepção em razão de como eu ando me sentindo por esses dias. Eu sinto que compartilhamos deste mesmo sentimento a maioria de nós que estamos aqui. Que sentimento, Camila? Falando em primeira instância diretamente às servas do Senhor, as mulheres que estão aqui que dedicam a sua vida à obra de Deus, suas famílias são dedicadas ao serviço do Senhor. Até aqueles que não se dedicam, elas dedicam eles. Mulheres que servem ao Senhor colocam tudo ao serviço de Deus. Menino pode estar perdido, ela está orando dizendo, é teu, hein? Faz como tu queres. Não é assim? Famílias dedicadas. Mulheres que jejuam em consagração de lar. Eu amo aquelas doidas, que o mundo chama de doida, mas a gente sabe que quando eles dizem loucura, é poder de Deus. Que pega o azeite. Ah lá, tem ali um bocado. As de lá também vieram. O Senhor está aqui, aí passa no umbral da porta, do portão, derrama no quintal. O vizinho levanta a cabeça, ela chapa. Ele toma um susto, cai para trás. É demônio sendo amarrado, é a rua sendo consagrada, é a família sendo livre da peste que anda na escuridão. É lindo. Servas, então, essa primeira necessidade de compartilhar desse mesmo sentimento, eu me dirijo às servas. Por quê? Porque isso serve para elas. O que, Camila? O que serve para a gente? Muitos anos servindo ao Senhor, e servir a Deus cansa. É engraçado porque é renovador, mas tem que ter disposição. É por isso que a palavra que manifesta o reino de Deus, ela não é uma palavra assim romântica, ela é uma palavra realista. A palavra de Deus nos garante da seguinte forma: o reino de Deus é tomado com filosofia, com poesia, versos. Não, irmão, na força. Quer encontrar uma serva de Deus? Procure uma mulher com disposição. Preguiçosa não serve. Não serve. Eu vou falar um negócio que talvez escandalize alguém, mas daqui a pouco resolve. Antes de ser mulher de Deus, tem que ser mulher para determinadas coisas. Vocês estão me entendendo? Não basta ser, ou melhor, para chegar a ser mulher de Deus, primeiro tem que aprender a ser mulher. Parar de fazer miojo, fazer comida de verdade. Não precisa ser mulher de Deus para fazer comida de verdade. Basta ser mulher. Meter uma carne assada no fogo. Aquele teu forno limpo, limpo. Ai, que irritação. Não tem uma gota de gordura ali. Não é porque tu é fitness, não, sonsa. É porque não cozinha. Tem medo de sujar as coisas. Não olha pro lado, não. Olha pra mim. Então veja. Servir a Deus requer disposição, requer entrega. Para qualquer um, você pode negociar um percentual de entrega. Um contrato, ok? Para Deus isso não cola. Quando você decide ser serva, para Deus ou é tudo, ou não presta nada. Agora, se for tudo, até o que não presta para você, é recolhido por Ele. Ele aperfeiçoa, Ele otimiza. Ele é maravilhoso. Então tem que ter disposição, tem que ter entrega. E aí, servindo ao Senhor, é natural você se cansar. Servindo ao Senhor, é natural de vez em quando você ir lá no consultório na doutora Aline. Aline, precisando de uma ajuda. De vez em quando, é natural. De vez em quando é natural. O pessoal não entendeu, é terapeuta. De vez em quando é natural você dizer: pastora Elisete, eu preciso de 20 minutos com a senhora. Aí se a pastora disser, essa semana não vai dar, então 10. A necessidade de falar, de corrigir algumas coisas. Por quê? Não tem pecado, não tem desonra, mas tem tribulação. Tem angústia, tem abatimento,
Tem abatimento. Se não está tendo abatimento é porque não está servindo. Irmãos, é consequência natural de quem serve. Qual é a orientação de Paulo à igreja de Corinto? Ele diz: abatidos, mas não destruídos. Aquilo ali não é para afastado, desviado, renegado, não. Aquilo ali é para crente. Perplexos, angustiados. Ei, é natural. Porque requer disposição, requer uma entrega muito grande. Então é por isso que você está assim, cansada. E é por isso que as coisas que você sempre fez com muito zelo, com muito amor, com muito empenho, seja servindo o departamento da tua igreja local, ou seja no serviço ordinário da sua família. E quando eu digo ordinário, não confunda a sua mente pela maneira pejorativa como o ordinário foi sendo aplicado ao longo dos anos. A ideia de que é aquilo que não muda, que não se repete. Na verdade, aquilo que é o ordinário vem do que é o ordeiro. Vem do que é contínuo. Então aquele serviço de casa que muita gente não valoriza, mas é o que faz da sua casa um lar. Sabe? Aquele cheiro, o lençol limpo, aquele negócio que você bota dentro do sanitário. Você pode ter 1000 pessoas trabalhando na sua casa. Quando você bota a mão, o brilho é outro. O brilho é outro. Então coisas que você sempre fez, pessoas que você sempre amou, gente que você sempre cuidou, igreja que você sempre serviu, ministério que você sempre entregou, seja na diaconia, seja na cantina, no Kids, enfim, seja na sua família. E recentemente, parece que você está orbitando entre essas coisas. Eu sei o que fazer, sei como fazer, mas já não me sinto com tanta entrega para fazer. Não sou mais tão pujante como antes. O que está acontecendo? E aí você pensa que está ficando morna. Não é. Você ficou quente demais para continuar do mesmo jeito. É justamente ao contrário. Então, quando eu falo sobre partilhar de um sentimento que eu acredito que não seja só de uma, duas, mas faça parte de um tempo de Deus para as mulheres de Deus, é esse sentimento. Qual? Você está em transição. Você está transicionando. E eu não vou romper sozinha. Eu quero que você olhe para alguém agora e diga: você está transicionando. Não, ajuda ela e diz assim para ela: ó, você não é maluca. Você está em transição. Agora olhe para mim. É por isso que você sente que está orbitando. Coisas que eram muito difíceis já não são tão mais difíceis quanto eram, mas também já não são mais prazerosas quanto um dia foram. Isso está te deixando num ambiente esquisito. A escola está esquisita, a faculdade está esquisita, o marido está esquisito, o casamento está esquisito, o ministério está esquisito, a igreja está esquisita. Você é esposa de pastor há anos e está ficando esquisita agora. Aí você pensa: que coisa estranha, a minha vida inteira fui fazendo isso. E Deus está dizendo: pois é, mas eu estou te transicionando. E você está entrando num lugar diferente, num ambiente diferente. Que ambiente é esse, Camila? É um ambiente que você não tem o controle do que você sempre exerceu. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O filho é teu, tu criou ele, mas parece que você não tem mais controle sobre ele. Parece que um nível de governo e autoridade não é que foi tirado, mas você não consegue mais desenvolver com a mesma capacidade administrativa. Tá esquisito. Aquele trabalho que foi uma porta que Deus abriu. Foi Deus que abriu aquela porta. Você contou testemunho quando aquela porta abriu, mas de vez em quando você vai chorando. Quando não vai chorando, vai meio estranho. O que está acontecendo? Eu só estou fazendo o que eu sempre fiz. Está entregando seu louvor, cantando suas canções, eu preparando os meus sermões, pregando minhas ministrações. Mas mesmo que as almas se salvem, mesmo que as orações subam, mesmo que tudo que pareça que está exatamente no mesmo lugar que sempre esteve, parece que está acontecendo para todo mundo, mas não está acontecendo para você. Isso está te dando uma agonia, filha. Eita, o pai chegou, porque ele está dizendo: chama ela de filha. Está te dando uma agonia, porque Deus não mudou, a casa não mudou, o emprego não mudou, o departamento não mudou, a igreja não mudou, teu pastor não mudou. Mas você está estranha. E você está sem o que houve. O que houve é céu de bronze, e o Senhor diz: não, o céu também está aberto. É porque é a primeira vez que eu não estou colocando guerra em cima de guerra para você romper.
Porque você é ótima para romper na guerra. É só levantar uma calúnia que você não jejuou. É só um valor ser mais alto do que o que você tem na conta que você, entra que é uma beleza. Agora, quando Deus quer te levar a uma maturidade excelente. Quando Deus quer polir a excelência do teu caráter para melhorar a qualidade do seu serviço. Ele faz exatamente isso. Ele deixa você tendo a sensação de que tudo está igual e só você está diferente. Por quê? Porque de fato, é para você não culpar mais ninguém. E nenhum argumento dos que você usou até hoje servirem para esse momento. É a hora de Deus colocar você diante de você. E só vai ficar Ele e você. Nesses 3 dias, se esforce para vir em todos. Porque Deus está dizendo, entre mim e ti, por esses dias não haverá ninguém. Sou eu e você. Eu e você. Por quê? Porque Ele quer mostrar para você que por mais que você sirva. E se eu te disser que nessa noite... Gente, chega até aqui, parece até que eu tô com um negócio na boca. É literalmente um rolo. Porque Deus está dizendo assim para mim, diga assim para elas. Tô falando com as servas ainda, lembra? Diga para elas. Até aqui elas me serviram. E continuam me servindo, mas não tem mais o mesmo efeito. Então você está na cadeira dizendo, por quê? E Deus está dizendo, porque daqui para frente, eu não quero mais elas me servindo. Aí alguém se escandaliza agora e diz, o quê? É isso mesmo. Deus está dizendo, até aqui você me serviu. Daqui para frente não é você que me serve. Sou eu que me sirvo de você. O que o Espírito Santo quer trazer à nossa reflexão nessa noite é, posso me servir de você? Porque tem diferença. Catuca umas 2 aí diz, tem diferença. Ela tá fazendo cara de brisa, ela ainda não me conhece. Olha pra ela aí e diz, tem diferença. Diz assim, agora fala pra você mesmo. Uma coisa. Abre essa boca, minha filha, tu tá em pé, tá na casa de Deus. Já lavou louça, catou piolho, temperou feijão. Veio com suor debaixo do braço e vai ficar mais ou menos. Já que tu tá aqui, entrega tudo. Diga assim, uma coisa. Sou eu servindo a Deus. Outra coisa. É Deus se servindo de mim. É por isso que está esquisito. Porque nesses dias não é você servindo, é Ele dizendo, eu quero me servir. Então eu não vou me servir das habilidades que você está acostumada, dos sentimentos que você está acostumada. É por isso que você está orbitando. É por isso que você tem se sentido diferente. Por quê? Porque por estes dias eu vou te usar como quero, te encher como quero, falar como quero, mexer contigo como eu quero. Quanto mais você resistir à maneira como eu quero me servir de você, mais distante a nossa intimidade vai ficar. Isso que você tem dentro de você não é dor, é potencial de relacionamento com Deus. Vou falar de novo. Essa angústia, esse sentimento de opressão, que o diabo quer dizer que é perturbação, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, não é isto, é potencial, é a tua alma dizendo quero mais, é o teu coração dizendo eu preciso de mais, é a tua mente dizendo vai, é o Espírito Santo dizendo vai mais profundo na intimidade, é tempo de intimidade. Há um clamor sobre as mulheres, há um clamor sobre a igreja, intimidade. Eu não quero ver você batendo ponto, eu não quero ver você fazer por fazer, eu quero ver você motivada, eu quero ver você cheia, eu quero ver você avivada, renovada. Agora, para esse nível chegar, você vai ter que ceder. E é por isso que está esquisito. Por quê? Porque ter o controle para fazer requer esforço. Mas ceder requer um nível de renúncia. Um nível de humilhação. Vou te trazer um exemplo a grosso modo que é para todo mundo entender. É assim,
Ser recebido na casa de alguém com honra é bom ou não é? Fala aí, é bom ou não é? Mesa posta. Meu Deus, você não levanta para nada. E o melhor de tudo, a louça fica para o anfitrião. Aleluia. Aí você chega lá, a pessoa faz uma comida, de preferência que você gosta, e coloca a mesa. É maravilhoso. É ruim, gente. Não, é honroso, é amigo. Só que é a casa da pessoa. É a mesa da pessoa. Os pratos quem escolheu foi a pessoa. A comida quem fez foi a pessoa. A regra é da casa. Ok? É maravilhoso, mas é assim que funciona. Agora, tem o amigo. Será que teria alguém aqui que tivesse uma amiga, um amigo, que é aquela casa que você entra e não precisa pedir para abrir geladeira? Eu sei que nem todos desfrutam desse privilégio, mas que Deus te conceda a esses amigos. É aquela pessoa que você é tão íntima que quando você diz que quer ir no banheiro, a pessoa não diz, deixa eu ver como é que tá. É você mesmo que vai e é capaz dela dar uma vassoura para você e falar, depois que tu terminar aí, me ajuda aqui que eu tô falando de intimidade, ok? Eu não tô falando de protocolo de honra. Eu estou falando de intimidade. Aquela pessoa que você vai na casa, abre a geladeira e é um nível de intimidade tão grande que você não só se serve sem pedir, como você ainda diz o que está faltando. Ó, tem que comprar tal coisa, está acabando, hein? Será que tem alguém assim na sua família, entre os seus? Terrível, entra, usa e ainda fala. E se eu te dissesse que nessa noite Deus está dizendo assim, obrigado pelos pratos, por tudo que você tem feito, mas o que eu queria mesmo era transicionar com você agora para esse nível. Qual? Aquele que eu não preciso de convite, a chave também é minha. Aquele que eu não preciso de mesa posta, também como em pé na bancada da cozinha. Não significa que dele não será honra. O que significa é que agora a intimidade é maior do que o protocolo. A intenção é maior do que o serviço. Quem é Maria? Uma mulher que está sendo transicionada. Veja, diferente de muitos outros exemplos que poderíamos usar aqui nessa noite para falar de serviço, vamos usar Maria para falar de deixar Deus se servir. Repare o diferencial quando falamos sobre Maria e a conceição do Filho de Deus. Ele não perguntou se ela queria. Ele achou nela graça. Vamos lá, completa para mim, por favor. Ele achou nela? Achou nela? Graça. Graça, favor. Ele a abençoou. Ele chamou ela de bendita. Porque o que ela estava recebendo era algo imerecível, era algo maravilhoso. Agora, ele fez uso do ventre dela sem consultá-la. Uma pessoa sem intimidade não pode ser tão invasiva assim. Ele fez uso do interior dela, sem perguntar nada a ela. Fez uso. Não perguntou se ela queria, não perguntou se ela podia, fez uso. Porque não há barreiras em Maria para Deus entrar. Não há faixas amarelas e limites impostos em Maria, do qual Deus primeiro precisa quebrantar para depois falar o que quer fazer. Não, ele entra, coloca e depois diz que colocou. Meu Deus. Aí não é sobre como ela serve, é como ele se serve dela. E Deus está dizendo até aqui, eu tenho amado a maneira como você tem me servido, mas está na hora da gente transicionar essa relação. Chegou a hora de eu saber se tudo que você fez até aqui me permite entrar sem pedir. Usar o teu útero, o nascedouro das suas gestações, para gerar os meus projetos. Responda com inteligência agora. O que está sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria é fruto de relação entre ela e José? Não, é fruto de quem? De Deus. Quem está gerando é o Espírito Santo. Então veja, ele está usando Maria para gerar aquilo que ele quer. Vamos para o segundo passo. Deus está dizendo, será que esse ano de 2024
eu posso te usar como eu quero, ou vai ter ser sempre na sua cartilha. Pode me usar, mas é no louvor. Pode me usar, mas é na palavra. Pode me usar, mas eu só sou pastora, não sou mais nada. Pode me usar, mas tal coisa eu não faço. Então é isso. Então não sou eu que te uso, é só você que me serve. Porque para eu me servir de você, não pode ter isso. Não pode ter isso. Eu não quero perguntar para você se eu posso. Eu quero fazer primeiro e te explicar depois. E dizer assim, olha só o que eu fiz. E por que não estamos vivendo isso? Deveria ser de maneira natural, que era para isso estar acontecendo no nosso relacionamento com Deus. Mas por que não está acontecendo de maneira natural? Ou tão natural quanto foi com Maria na visita de Gabriel? Porque é tudo sobrenatural, mas está acontecendo muito rapidamente, muito simplesmente. E por que conosco há tanta resistência? Porque não aceitamos perder o controle. Queremos que Deus use as ferramentas que nós dispomos. Só sou usada se for nessa área. Só sou boa se faço isso daqui. Se eu sair disso daqui, eu não sei fazer. E Deus está dizendo, eu queria inutilizar as ferramentas que tu acha que tu é boa por esses dias. Duas coisas vão acontecer nesse processo. Primeira, você vai descobrir que existe utilidade maior do que você imaginava em áreas que você abandonou, porque você negligenciou tudo que você não teve controle. Segunda coisa, sabe qual vai ser o melhor de tudo isso? Você não vai mais se preocupar com performance. Vai ser culto na salinha das crianças. Você vai estar chorando cheio do Espírito Santo. Os pais vão recolher os filhos e a tia das salinhas cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque você não busca mais servir a Deus por performance. Só por desejo. Eu quero que Ele faça, que Ele venha. Você vai parar de se amarrar no banco quando Ele te mandar abraçar alguém no culto. Porque nessa hora, não é você servindo, é Ele se servindo. Ah, mas eu não sou profeta. Mas se é Ele que se serve, profeta ou não, levanta e deixa Ele usar teus braços. Deixa Ele usar tua perna. E se Ele encher a tua boca, libera a palavra. Deixa Ele usar a tua língua. Maria vai ser usada. O Senhor coloca a ela essa honra. E eu estava ali assentado e o Espírito de Deus falou comigo. Lembre-as. Falando comigo primeiro, é claro. Lembre-se. Essa sua gestão e a maneira como eu quero me servir de você nunca foi uma maldição. Mas você tem tratado esse dom como se ele fosse a tua bênção e a tua maldição. Por causa do que vem junto. E o que vem junto? Até risco de vida vem, gente. Se soubessem que Maria estava grávida, ela poderia ser até apedrejada até a morte. Só que Maria não titubeou nenhuma dessas coisas. Depois de ouvir o que Deus usou Gabriel para falar com ela, olha como ela termina. Eu sou serva do Senhor, cumpra-se em minha vontade do Senhor, conforme a sua palavra. Ela podia morrer. Ela podia perder tudo. Irmão, ela estava numa boa. Casamento marcado, tudo preparado. Você conhece essa história. Só que ela assumiu o risco. Por quê? Porque quando sou eu que estou servindo, eu determino quais riscos eu quero correr. Tal coisa eu não faço porque vão rir de mim. Aquilo ali eu não entro porque não é a minha área. É você servindo, então você controla. Agora, quando é Deus se servindo de você, meu irmão, aí os riscos você nem imagina. O risco aumenta. Aí você diz, Camila, mas é por isso que eu ainda estou resistente. E Deus está dizendo, e é por isso que também não está feliz. Por quê? É risco para tudo que é lado, irmão. É seta que voa de dia, é peste que anda na escuridão, mas também é revelação, é escada ligando o céu e a terra, é anjo descendo, é anjo subindo. Oh meu Deus, eu quero que você olhe para alguém aí agora e diga assim, vale o risco. Vale o risco. Há uma palavra profética em meus lábios. E quando eu começar a liberar, eu quero que você impulsione o ombro da colega. Camila, ela está com uma cara de que não vai gostar.
encostar, pois o dela impulsiona um pouco mais. Deixa Deus usar a tua mão. Quando eu começar a liberar a palavra, você vai repetir a palavra para ela. Qual é a palavra, Camila? A palavra é: aceita o risco. Vai, aceita os riscos. Vai, empurra ela, aceita. Aceita. Agora empurra de novo e diz: vai para cima. Vai para cima. Para de correr e comece a dizer: cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Usa minha mente, usa meu ventre, usa, cumpra. Me dê a honra de não mais escolher o cardápio, mas de ser o cardápio. Me dê a honra, Senhor, de não mais ser o alimento, mas ser a bandeja. Me dê a honra, Senhor. João capítulo 19, versos de número 23 em diante. Eu vou citando aí os versículos e aí vocês vão acompanhando. Quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Complete aí para mim, por favor. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Verso de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados de lá. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Aleluia. Complete comigo só mais uma vez assim, esse último versículo que nós lemos: e estas coisas aconteceram para que se cumprisse a... Para que se cumprisse a... Mais uma vez, para que se cumprisse a escritura. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa apenas uma palavra. Só isso. Porque deixa eu te falar, você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que Deus determinou, no lugar que Deus disse que você chegaria. Às vezes a gente pensa que Deus depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele nos prometeu. A gente sabe que Ele não precisa, mas vive como se Ele precisasse. Porque diante de qualquer adversidade, qualquer dilema, qualquer dificuldade que se apresenta, uma enfermidade, uma esterilidade, uma porta fechada,
um levante, uma afronta, uma dificuldade financeira, uma dívida, uma falência, uma palavra que contraria completamente toda a palavra que Deus determinou ao nosso respeito, tem um poder de nos desestabilizar de uma tal forma. E isso acontece porque obviamente nós não somos dotados apenas de alma, aonde está a nossa intenção, aonde está a nossa personalidade, mas somos dotados também de espírito. E se fôssemos dotados só de espírito, não ficaríamos abalados emocionalmente. Aconteça o que acontecesse, continuaríamos firmes no propósito que Deus já estabeleceu para nós. Mas como também somos dotados de alma, ficamos extremamente abalados emocionalmente, mentalmente, e sabemos que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar, mas vivemos como se Ele dependesse de ajuda para fazer essas coisas acontecerem. Então, por mais que estejamos aqui reunidos nesta noite debaixo de uma palavra, a verdade é que muitos de nós entramos aqui abalados, pedindo para Deus confirmação acerca de coisas que Ele já disse, pedindo para Deus que continue falando conosco, e Ele, porque é bondoso e é misericordioso, e sabe que não somos mato, sabe que não somos semente, sabe que não somos peixe, sabe que não somos bicho, porque para esses Ele deu uma palavra e eles os obedecem desde o dia em que liberou essa palavra, né? Ele liberou a palavra e Ele disse uma única vez que cada erva dê semente conforme a sua espécie, e cada semente conforme a espécie está nela, e assim para todos os animais e para todas as espécies que já foram criadas. E Deus nunca mais precisou dizer isso de novo. A todas as águas, oceanos, a tudo aquilo que está preso ou debaixo do firmamento, obedece a palavra de Deus desde o dia em que Ele falou, e Ele disse uma única vez. Não precisou dizer nunca mais. E tudo o respeita e o obedece desde então. Mas acerca do homem, e Ele é tão bom que Ele se responsabiliza, porque Ele mesmo sabe. Quando Ele nos fez, o texto é claro em dizer: soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele sabe, é semelhante, mas não é igual. Ele sabe, lembra a mim, mas não pode ser como eu. Precisa de ajuda, é falho. E por causa da sua bondade, da sua misericórdia, conferências como essa Ele estabeleceu no coração dos homens, para que Ele possa continuar sendo um farol e apontando um destino, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das tempestades, independente da contrariedade, independente das falhas do nosso caráter, independente das dificuldades da nossa personalidade. Ele continua aqui e Ele está dizendo: eu falo hoje, falo amanhã e continuarei falando, porque céus e terras passarão, a sua ansiedade vai passar, a sua depressão vai passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Por isso eu vou continuar falando e me revelando a você pelo poder da minha palavra. E Ele fala e não se cala. Quando Deus criou todas as coisas que existem e que estão diante dos nossos olhos, visto que tudo obedeceu ao ouvir a sua voz, dava até a impressão de que Ele não precisava falar nunca mais. Se o mar, que é muito maior do que tudo que você carrega dentro de você, obedeceu a sua voz desde que tudo foi criado, por que seria tão difícil para você obedecer? E é por isso que o salmista vai salmodiar e ele vai colocar o homem no pináculo da criação, quando messianicamente ele o compara ao Messias. E ele diz: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Tem muitas coisas que Deus ama no mundo, mas nada compete com você. Nada. E você pode não acreditar nisso, e isso não muda essa verdade. Você pode não sentir isso agora, e isso não muda essa verdade. Você pode não estar se sentindo amado aqui agora, e isso não muda essa verdade. E essa verdade não é uma história, é uma pessoa. E ela é uma realidade. Esteja você sentindo isso ou não agora, você é o pináculo da criação de Deus, aquilo que Ele fez e que Ele mais ama e amou. E Ele é tão generoso que depois de criar todas as coisas e fazer então o homem, nunca mais Ele parou de trabalhar, percebeu?
Olha para quem está do teu lado e diga: você dá um trabalho. Mas não tem problema, não fique chateado com o trabalho que você dá. Não fique chateado com o trabalho que você está dando. Porque você está dando trabalho para alguém que não se cansa. Você está dando trabalho para alguém que não se fadiga. Eu fico tão triste quando eu vejo um crente podendo pedir para Deus o que ele quiser e ele diz assim: eu não tenho coragem de pedir. Eu fico tão triste. Porque se tem uma coisa que dá prazer em Deus é trabalhar. Veja, Ele criou rios, oceanos, mares, tudo que existe, tudo que há. E ao 7º dia, não porque tinha necessidade, mas para estabelecer para nós um princípio. O texto diz que no 7º dia Ele descansou. Parou para admirar a sua obra, a sua criação. Só que depois de haver feito o homem, Deus nunca mais descansou. E eu não estou falando do sábado, eu estou falando de expediente. Nunca mais, e não sou eu que estou dizendo isso para te agradar, para fazer você se sentir amado, não. Como eu já disse, isso é uma verdade irrefutável, acredite você nela ou não. Nunca mais Deus, rapaz, Deus criou baleia e descansou. Deus criou tudo que existe e há, e conseguiu, abre aspas, descansar, fecha aspas. Mas depois que criou você, nunca mais Deus descansou. Por que o profeta Isaías, quando menciona, não ele, mas o próprio Deus, falando na primeira pessoa na boca do profeta, quando ele diz assim, olha, porque desde a antiguidade, por que ele não diz desde a eternidade? Mesmo sendo filha dele, porque ele é pai da eternidade, ele estabeleceu um tempo para contar a eternidade, porque ele consegue ser maior do que a eternidade e está fora do que tudo que pode ser contado. Mas ainda assim, é impressionante, porque o texto poderia dizer desde sempre. Porque Deus existe desde quando? Desde que você passou a conhecê-lo? Não, desde sempre. Então poderia dizer assim, porque desde sempre, mas não diz desde sempre. Veja o texto do profeta Isaías, porque desde a antiguidade. Antiguidade e eternidade são iguais, gente? Não, eternidade é desde sempre. Antigamente é desde um ponto, muito antigo, mais um ponto. Ok? E olha o que ele diz, porque desde a antiguidade, nem com o ouvido se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que... Um Deus que trabalha para aqueles que precisam. É um equívoco muito grande achar que Deus trabalha só para quem precisa. Na verdade é um erro enorme acreditar que você não deve pedir porque não merece, ou porque não precisa tanto quanto alguém que está precisando agora, seja na África, na Ásia, na Oceania. É um erro absurdo acreditar que o tempo de Deus não pode ser todo ele preenchido, porque vai faltar alguém atender se ele atender você. Você está pensando que você está lidando com quem? Talvez por uma inserção da própria cultura, de onde nós viemos, paulatinamente sendo instruídos a acreditarmos em obras feitas por mãos de homens. Talvez tenhamos a dificuldade de acreditar num Deus que tenha um expediente incansável. E quando lemos o texto dizendo ancião de dias, começamos a pensar que adoramos um velhinho. Veja isso. Deus não trabalha para quem precisa. É por isso que muita gente que já precisou muito, hoje odeia o Deus que um dia disse adorá-lo. Porque se você começa a desenvolver esse raciocínio, você começa a acreditar na ideia de que se Deus só trabalha ou deve trabalhar para quem precisa, não podem haver situações de injustiça, moradores de rua, dificuldade em questão de condição e existência social, porque você acha que Deus tem que fazer alguma coisa, afinal as pessoas precisam. Então você começa a acreditar que porque Ele tem poder para curar todas as doenças, Ele tem que curar todos os doentes. E então o Deus que hoje você diz adorar, daqui a pouco tempo você começará a achar que Ele na verdade é muito injusto para ser adorado. Porque na verdade não compreendeu que Ele não trabalha para quem precisa. Ele trabalha para quem?
E o que é espera? Expectativa. O que é espera? Manifestação da fé de quem interessa. O que é espera? Certeza das coisas que eu não tenho, mas que eu já creio que recebi e estão diante de mim. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera. Aí veja o texto: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olhe de novo para alguém e diga: Deus trabalha muito. Está fraco, diga: Deus trabalha muito. Por você, por você. Deus trouxe pessoas hoje aqui, Ele está dizendo: eu não quero você se sentindo ameaçado de todos os lados. Eu quero que você saiba que é protegido de todos os lados. Você é guardado de todos os lados. Você é amparado de todos os lados. Oh, é por isso que o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É tudo dele. Aí ele diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, Ele te guardará de todo mal. Oh, aleluia! Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo: porque tu tem ficado tanta insônia, tanta gastrite nervosa, tanta calvície por estresse. Deus está dizendo: porventura tu não sabe que tu te cansa, mas eu não. Tu esmorece, mas eu não. Tu falhas, mas eu não. Por isso dorme, porque quem te guarda nunca dormiu e nem vai dormir. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Vai ver, você já serviu um Deus o qual você teve que trabalhar muito por Ele. Teve que preparar casa para Ele, oferta para Ele, direção para Ele, caminho para Ele. E quando Ele andava, fazia isso por intermédio das suas mãos. E isso fez você começar a acreditar que pode ser que Deus esteja muito cansado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu trabalho por você quando você nem me conhecia direito. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Tudo que existe e há, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes céu e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Camille, o que isso tem a ver com João 19? Tudo, presta atenção e para de ser ansioso. Há uma palavra, e esta palavra é a palavra que trouxe à existência tudo que antes não havia, tudo que antes não conhecíamos. Então eu volto a dizer o que disse no início: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que você deseja. Você não precisa de tudo que acha que precisa para estar aonde Deus disse que ia lhe colocar. Camille, eu preciso de quê? Você precisa de uma palavra apenas. Uma palavra. E eu já disse e repito novamente nessa noite: Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar. Se Ele liberou uma palavra, ela está proibida de voltar vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Você acha que tem que ter o melhor plano de saúde, você acha que tem que ter o melhor plano de carreira, você acha que tem que ter os melhores amigos, você acha que tem que aumentar a sua cartilha, a sua network, você acha que tem que ter 2, 3, 4, 5 milhões até o final do ano para conseguir virar uma chave. Tudo isso é planejamento e não é errado fazer. O problema é depositar toda a sua expectativa no seu empenho, acreditando que qualquer coisa que aconteça ou abale o mundo terá o poder de abalar a palavra que Deus liberou a seu respeito. E por isso você tem vivido se desgastando, gastando a sua energia, a energia que você podia estar usando para adorar, a energia que você podia estar usando para descansar diante dele. Porque mais fé do que precisa ter quem trabalha, precisa ter quem descansa. Por isso que quem descansa demonstra maior confiança para Deus. Veja, se você tem uma palavra, você tem tudo. Mas a gente age com a palavra de Deus como se ela fosse uma coisa abstrata, como se ela não fosse mais sólida do que o chão que eu estou pisando, como se ela não tivesse maior poder de cobertura do que este teto que está sobre a nossa cabeça.
Você estoura uma bomba aqui dentro, não sobra piso, não sobra teto, não sobra nada. Isso que hoje você tem certeza da solidez que é, amanhã não é mais nada. Agora, bota um crente debaixo de uma palavra. Pode jogar a bomba que for. Remacaia Sória. Meu Deus, pode tentar o maior nível de destruição, pode fazer o maior estratagema, bota um crente debaixo da palavra. Oh meu Deus do céu, olha para quem está do teu lado e diga: debaixo de uma palavra. Agora vamos ovacionar essa palavra e diga assim: debaixo da palavra. Da palavra. Ei, tua casa não caiu quando você perdeu o emprego, não é porque faltou dinheiro, é porque não faltou palavra. Tua enfermidade que te atormenta não te matou, não só o corpo, mas também a alma. Não é por causa dos remédios que você tem, é porque tu está debaixo de uma palavra. A esperança que nada muda e faz morrer em ti, ela ainda não foi embora porque você é indesistível, não. Ela ainda se mantém aí porque tu estás debaixo de uma palavra. Então para de considerar essa palavra sensorial e começa a crer que ela é mais sólida do que o chão que a gente pisa e mais contundente do que o teto que cobre a nossa cabeça. Você está debaixo de palavra, e quem está debaixo de palavra não naufraga, não perde, não rompe, não. Ai meu Deus. Pedro disse assim: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. Lançou a rede, pegou uma multidão de peixes tão grande, um cardume tão grande, que o barco quase ia a pique. E por que não foi a pique? Porque quem está debaixo de uma palavra vê o quase, mas não perde tudo. Você está aqui e está dizendo assim: Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase morrendo. Eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase perdendo. Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase me divorciando. E é este quase que não deixa concluir, porque a palavra de Deus está ali medindo o comprimento do barco, a estrutura da tua jangada, e Ele está dizendo: não vai. Por que não vai? Porque tu está debaixo de uma. Está na hora de você entender que isso aqui não é uma concentração de religiosos, meu irmão. Isso aqui é uma reunião de gente que existe, subsiste e resiste, porque está debaixo de uma palavra. Daniel capítulo 10, versículos 7 em diante. Quem achou, diga amém. Você está comigo em Daniel 7? Diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Completa aí para mim, por favor. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão. Não restou em mim força, desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Certa mão me tocou, vou ler a versão de vocês aqui. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Verso 11. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés. Atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Eu me pus em? Eu me pus em? Mas ele estava como? Mas estava de? Mas estava de? Eu vou contar de 1 a 3. No 3, se você está em casa, irmão, tudo que a gente liberar aqui, você faz igual aí onde você está, tá?
Se ficou, entra. E se entrou, vem com vontade. Tá bom? Ah, Camila, tô aqui comendo um negocinho. Meu irmão, bota essa comida pro lado. Esquenta ela depois no micro-ondas, porque nem só de pão viverá o homem. Essa comida no máximo te alimenta essa noite. De manhã você já acorda com a fome daquele, né? Querendo comer aquele pão francês, mas o pão que te alimenta agora te sustenta por anos. Estou falando isso aqui, eu não sou de falar isso não, mas Deus está falando comigo que tem um povo ao vivo. E por causa da declaração profética e da intercessão de oração, vai receber a mesma força do impacto, mas tem que ter a mesma reverência de quem está aqui dentro para ouvir a palavra, tá bom? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem estiver em casa, quem estiver aqui, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para essa pessoa assim, desse jeito, você vai dizer assim para ela: você aguenta o que pediu. Não contei até 3 ainda, mas no 3 vai ficar bonitão. Eu tenho um jeito de falar, irmãos, que todas as vezes que eu tento arrumar, eu não me sinto à vontade para dizer. E eu tentei arrumar essa frase, e é por isso que eu não estou conseguindo dizer ela do jeito que eu quero dizer. Então eu vou falar bem rasgado, vai ser assim, ó. No 3 você vai dizer assim: para que você aguenta. Aí tá rasgado, aí tá do jeito que tem que ser. Mas tem que gritar para ele ou para ela. Você vai dizer: para com o quê? Ele sabe o que que é. Ela sabe, e Deus vai nos dirigir na palavra o que que é. Para que você aguenta. Ó, mimizento hoje vai chorar de boca aberta. Você vai dizer: para que você aguenta. Para que você aguenta. Qual é a palavra? Para que você aguenta. E o único jeito de você motivar essa pessoa a entender que ela tem que parar para entender o que Deus tem com ela, porque ela está capaz e ela é capaz de aguentar o que Deus confiou, é gritando, reagindo, sendo enérgico. Ah, Camila, eu não sou de gritar, veio no dia do culto errado. No 3 você vai dar um grito, porque você não acalma alguém ficando mais calmo que essa pessoa. A única forma de você acalmar alguém é mostrando para essa pessoa que você está mais agitado que ela. Quando você vê uma pessoa muito nervosa e você diz assim para ela: calma, vai ficar tudo bem, esquece, ela vai ficar mais nervosa. Mas se você falar: calma, aí ela se estabiliza para ouvir, tá bom? No 3 você vai dizer para ele ou para ela: calma que você aguenta. É no 3, é com vontade, viu? É 1, prepara. 2, 1, 2, 3, diga aí. Calma. Pro outro vizinho agora, repete, vai. Calma. Você aguenta, calma que você aguenta. Você aguenta. Calma que você aguenta. Senta dando glória igual a Abraão, porque você vai sendo fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você aguenta, calma que você aguenta. Calma que você aguenta. Eu sei que você entrou hoje aqui consciente. Você entrou hoje aqui consciente de que o propósito que Deus tem com você é muito grande. E ele é tão grande que a sensação que você tem é que você não é capaz de arrumar ele dentro de você. Camila, eu creio que Deus é grande e que o que ele tem para mim é grande e que é maior do que eu. E eu também, Camila, eu já estou nessa fase de aprendizado aí. Eu também já aprendi que quem faz é Deus, não sou eu, mas por ele mover através de mim, eu estou parafraseando os dilemas da mente da maioria. Por ele fazer através de mim, só a parte que me cabe já me dificulta a mente, porque eu não sei como deveria me comportar. Eu não tenho o nível de disciplina que eu julgo ser necessário, capaz de ter, para eu conseguir absorver a totalidade do que eu sinto que Deus quer me entregar. Camila, isso me incomoda, isso me entristece, isso me angustia. Isso tem me dado dias de coração apertado, porque está mais claro em mim do que nunca, por causa da fé que eu tenho. Ah, Camila, eu não tenho fé. 9 horas da noite na casa de Deus, impossível, irmão. Se tem alguém que tem fé, é você. E aí, dada a fé que eu tenho, sua mente confronta. Dada a fé que eu tenho, eu sinto que eu não acesso, não porque ele não está disposto a me dar, mas porque não há em mim preparo o suficiente para receber. E tudo aquilo que Deus te deu, não tem como finalidade te matar.
tem como finalidade te dar poder de ressuscitar outros, de animar outros, de levantar outros. Todos os propósitos de Deus visam, ainda que comecem em coisas, terminar em pessoas. Deus não criou a maior estratégia de salvação do plano de redenção no mundo por causa dos patrimônios naturais do mundo, nem por causa do sol, da lua, das estrelas, não. O maior plano de redenção já criado na história, óbvio, só poderia ter sido criado por Deus na história da humanidade, foi o envio do seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos salvar. Jesus é a ideia do plano original de Deus para o homem. E Jesus também não é o plano B. É porque o pecado entrou no Éden, irmão. É só ler o texto e a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Jesus não é plano B. Dentro de todo esse contexto, nós somos, de acordo com o salmista Salmo de número 8, o pináculo da criação de Deus. Claro que ali no número 8 desse salmo, o salmo é messiânico e ele aponta para Cristo. E aí ele diz assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas isso aponta para a nossa humanidade. E aponta para o Cristo que se vestiria de humanidade e ainda assim não perderia a sua grandeza, não só como Deus, mas principalmente na sua estima como o homem que Deus ama desde o dia em que Ele criou. Escuta isso aqui. Eu não vim fazer com você um plano de terapia para querer te ouvir e saber como é que você se sente. É por isso que o microfone hoje não está na sua mão, porque eu não quero te dar essa oportunidade. Hoje a oportunidade não está aberta para você falar como você se sente. Hoje a oportunidade está aberta para Deus falar quem é você para Ele, independente de como nesse momento você se sente a respeito da sua vida. E o que a palavra de Deus diz é a verdade. Escute isso. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Complete para mim, coloca isso na sua cabeça. O que a palavra de Deus diz é a... O que a palavra de Deus diz é a... Que eu penso vem depois, minha consciência vem depois, razão vem depois, sentimento vem depois. O que a palavra de Deus diz, ela é a verdade. Quando a palavra de Deus se refere a dizer algo sobre mim, o que ela está falando sobre mim é a verdade. Não importa como eu me sinta acerca do que ela está falando. Vou dar um exemplo. O Senhor, Ele deixou claro num momento muito difícil, onde Israel estava vivendo um período de pecado de idolatria, afastamento de Deus. O Senhor disse assim, pela boca do profeta: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus está revelando nessa declaração, diante da circunstância que Israel estava vivendo? Primeiro, que Deus amava Israel, apesar daquele momento, e que se ela se convertesse e se arrependesse, já estava claro a liberação do seu perdão. Segunda coisa, e a melhor coisa dessa história, Deus está deixando claro que o que você pensa a seu respeito se limita à capacidade de desenvolver um raciocínio do momento que você está vivendo. Sua mente não tem amplitude disso. Você é influenciado pelo ambiente, você é influenciado pelas horas, você é influenciado pelo calor, pelo frio, pela falta de dinheiro ou pelo excesso dele. Então a capacidade da sua mente é extremamente limitada. Escute isso. Aí a palavra do Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. O que você pensa sobre você, daqui a 2 horas, às vezes você não pensa mais. Não, Camila, esse pensamento é fixo, é cultural. Irmão, você tem a mesma capacidade de pensar sobre si mesmo de igual forma como você pensava há 10 anos atrás? Você mudou, sim ou não? Você mudou, sim ou não? A gente muda. Essa palavra aqui não muda. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Aí ele diz: pensamentos de paz. E é aqui que está uma revelação grandiosa. Ele está dizendo: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito. E o que você pensa sobre si mesmo não tem o poder de interferir em como eu penso a seu respeito.
Porque o que você pensa a seu respeito, você acha de você. Você está embasando pensamentos num momento, numa circunstância. O que eu penso de você, eu não acho, eu sei. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Segunda coisa, o pensamento não é mau, por mais que você esteja numa condição ruim. Deus não prepara em pensamento, Deus não planeja um fim de desgraça para você, mesmo quando você não está perfeitamente alinhado com o plano de Deus. Camila, mas se eu não estiver alinhado com o plano de Deus, é natural acontecer uma desgraça, é natural eu falhar, eu vacilar, eu cair, pecar. Exatamente, é natural, não é uma ação interventiva de Deus te levando ao erro. Deus não tenta ninguém, o pensamento dele o tempo todo a seu respeito é sucesso, bênção, arrependimento, prosperidade, bonança, metanoia, limpeza, alegria. Deus só pensa pensamentos de paz ao seu respeito. E isso para ele está definido. Completa aí, igreja, por favor. Isso para ele está? Isso para ele está? O que você pensa sobre você não influencia o que Deus pensa a seu respeito. Mas por que isso te dá tanto problema? Se é Deus que pensa, e se o pensamento dele é a verdade, por que isso não está adiantando minha vida? Por que eu não estou conseguindo colocar as coisas para frente? Porque você diz que serve a Deus, mas no dia a dia serve a sua consciência. Você faz da sua consciência seu Senhor, faz da consciência o seu ídolo, suas razões, seu ego. Ninguém sabe melhor do que você quão pecador você é. Ninguém sabe melhor do que você quão preguiçoso você tem sido. Ninguém sabe melhor do que você quão rabugenta você tem sido. Ninguém sabe melhor do que você busca refúgio em responsabilizar os outros por falta de responsabilidade com o seu próprio tempo, com o seu próprio horário, com suas próprias demandas. E isso tudo fica na sua cabeça, dizendo que você é o responsável pela sua derrota, que você na verdade não consegue se reerguer por culpa sua mesmo. E isso não gera arrependimento, só vai gerando a desgraçada da culpa. E você vai sentindo culpa. E culpa, meu irmão, não transforma a vida em nada. Culpa não tira a gente do lugar. Quando é que você consegue sair desse lugar? Quando em noites como essa você ouve uma palavra ou medita num texto na sua casa libertador, e aí você coloca o Senhor, que é o teu Deus, como o Senhor da tua consciência. Aí você não ora o que você sente, aí você ora o que a Bíblia diz. Aí você não ora o que você pensa, aí você ora as palavras que Deus liberou a seu respeito. Aí você traz o governo da palavra de Deus, que é a verdade sobre a tua vida. E nessa hora, todo sofisma, toda mentira, todo sentimentalismo, toda vitimização, todo egocentrismo, toda vaidade, toda razão vã, toda filosofia perde a força. A palavra de Deus entra e então você é motivado a obrigar a tua consciência a trabalhar pelo que Deus acredita e não pelo que você acredita, a trabalhar pelo que Deus disse e não pelo que você quer. E aí que a vereda começa a arrumar. Quem ainda está comigo, diga amém. Diga o que eu penso. Não é só o que eu penso. Você tem que entender que teu pensamento não é o último, ele é um dos primeiros. O último e o pensamento determinante sobre as suas ações é o que Deus diz a seu respeito. John Piper tem uma frase incrível. Ela mexeu comigo uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Essa frase mexe comigo, porque a gente se torna carrasco de si mesmo e diz que a disciplina punitiva do Deus que nos resiste por causa da consciência do pecado que temos está errado. Eu não sou o que eu penso de mim, não na soberana verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora, qual é a única forma de tornar isso uma realidade da minha vida? Trazendo o governo da palavra de Deus para minha consciência e não retribuindo ou refletindo o caráter de como Deus trata comigo, achando que Ele é como eu, achando que Ele é como a minha mãe, achando que Ele é como o meu pai, achando
achando que ele é como meu irmão, achando que ele é como meu vizinho, achando que ele é como meu marido, achando que ele é como minha esposa. Deus está dizendo a alguém: quando eu te olho, eu não te vejo através dos olhos de ninguém, somente do meu. Quando eu te olho, eu não passo por percepções alheias para dar testemunho de quem você é. Quando eu te olho, eu vejo quem você é, independente de como você está. E você ainda é criatura, imagem, semelhança. E o meu plano para você é integral, é grande, é perfeito, é maravilhoso. Mas o trabalho e a energia que você tem colocado para arrumar o plano de Deus na sua vida está te esgotando, porque você acha que é capaz de pegar o plano original de Deus e compartimentar ele com perfeição na sua vida. Isso não acontece do dia para a noite. Então é por isso que você tem passado processos de angústia. Seu coração tem andado tão apertado, e eu louvo a Deus até por esse aperto, porque esse aperto não é a desistência de quem não quer ter, é a dor de quem não consegue abrir mão do que sabe que pode ter, mesmo não tendo ainda. Então eu glorifico a Deus por essas angústias, por essas vezes que você chora, e você diz: não é possível que a promessa está de pé. Tão incompetente como eu sou, tão incapaz como eu sou, desorganizado às vezes como sou, não é possível. Deus vai arrumar isso tudo. Só que a única forma da arrumação de Deus chegar, para você aguentar ser a plataforma que Deus levantou para realizar o espetáculo da glória de seu nome, do nome dele, é se você entender aonde suas bases estão. Todas as vezes que as suas bases estiverem no que você pensa de si mesmo, a plataforma vai cair. Todas as vezes que você acreditar que tudo que Deus te confiou tem a ver com a sua capacidade e não com a dele, a plataforma vai rachar. Ele não te chamou para andar por vista, ele te chamou para andar por fé. E a fé vem pelo ouvir. Quem anda por fé não anda por vista. Quem anda por fé não se apega pelas circunstâncias, mas se agarra àquilo que ouviu. Quando eu me agarro àquilo que eu ouvi da parte de Deus, eu construo uma plataforma segura. Segunda coisa, e eu já vou entrar na mensagem. Segunda coisa, por quê? Por quê? Na mensagem não, na aplicação. Na mensagem a gente já está. Por quê que nesse caminho eu me perco do propósito que é só meu? Como se perder de uma coisa que tem tua cara, teu jeito, tua voz, tua identidade? Olha para mim. Como é que você se perde de uma coisa que tem teu cheiro, teu DNA, tua hereditariedade? Como que a gente é capaz de se perder uma coisa que corre atrás da gente mais do que a gente corre atrás dele? Porque na verdade você não perde, você foge. Olha para quem está do teu lado agora e diga: você não perdeu nada. Tá fraco, você não falou. Abre a boca que eu não vou entregar esse rolo sozinha não. Você é profeta e eu quero que você entenda que você não sentou aqui aleatoriamente não. Você está sentado do lado de alguém que tem de Deus para... Ei, pega na mão de quem está do teu lado aí. Eu nem ia pedir isso, agora eu vou pedir. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Não segura de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que ela sentou do lado de um profeta do eterno. Aperta a mão dele, aperta a mão, aperta. E diga para ele ou para ela assim: você não perdeu nada. Olha e diga: você não perdeu nada. O problema é que você foge de tudo. Você foge da unção, do peso da responsabilidade, da autoridade, da envergadura. Você se vê pelos seus olhos, mas quando você se vê pelos olhos de Deus, você não foge, você vai para cima, reaja, pega a mão dele e diz: vai para cima, vai para cima, vai para cima. Camila, eu tô tão cansado. Camila, eu tô tão cansada. Mano, eu tenho certeza. Ei, eu tenho certeza que o som tá ótimo. Só que eu tô tomando um remédio para alergia que tá comprometendo um pouquinho minhas vias aéreas.
Aí tá tudo tapado. Se você liberar só um pouquinho aqui em cima, pro pessoal não, que é pra gente não turbar o tímpano de